Eu queria compartilhar com vocês hoje algo que surgiu na minha mente hoje de manhã e talvez isso seja algo bacana para a gente começar a desenvolver juntos. Eu recente passei por uma comunidade de indo-hispânicos. São pessoas, em sua grande maioria, são Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, enfim, do mercado asiático, na parte ali muito mais sul da Ásia. E dentro desse ambiente você consegue observar o quanto eles são próximos, o quanto eles formam ali uma comunidade de um ajuda o outro. O mercado principalmente os Bangladesh, eles possuem uma grande quantidade de lojas aqui na região do Porto, e eles também são, em grande maioria, as pessoas que trabalham em aplicativos de entrega, em aplicativos de transporte. Então eles estão sempre presentes na parte turística, como também estão presentes na parte de restauração e construção civil. O que ocorre? Como imigrante, eu entendo a dificuldade que se tem de estar em um outro país onde a língua é diferente. Não foi bem o meu caso, por falar o português, embora aqui em Portugal alguns portugueses considerem que o que a gente fala é o brasileiro e não o português. Mas quem fala o português e vem do Brasil, ainda assim sente algumas dificuldades para ir em órgãos, para se comunicar em determinados setores. Agora imagine alguém que vem de uma outra localidade que o idioma é completamente diferente. O quanto eles precisam fazer uma rede de apoio para se ajudarem. Guardem essa informação. O que eu pensei? Bom, quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu gosto de estudar idiomas. Eu já tenho alguns vídeos passados, algumas tentativas de chinês, russo, enfim. O conhecimento que eu tenho de português, e talvez vocês não saibam, mas eu atualmente, vai fazer quase um ano, eu estou estudando de maneira mais aprofundada, deveria estar muito mais hábil do que estou no momento, mas estou estudando a metodologia UPAN. Quem não conhece a metodologia UPAN, é uma metodologia que é utilizada em Israel para ensinar o hebraico de maneira rápida. Ele não está preocupado com a gramática, ele está preocupado em como eu, em questão de sobrevivência, eu posso passar uma informação para você para pedir pelo menos um socorro. O que ocorre? Na pesquisa por idiomas, eu também entendi que o inglês que o indiano entende não é o inglês que a gente aprendeu na escola ou nos cursos. É um inglês voltado para a Índia. Como é que o indiano consegue nos entender melhor? Para quem tentar com uma comunicação em inglês. Se você falar de uma maneira mais pausada, você compreende o que eu estou falando para que eles processem e tentem assimilar. Juntando isso, vão guardando as informações para vocês não se perderem. Juntando isso, tem algo que se chama transliteração. Não sei se vocês já ouviram falar. A transliteração é uma maneira de você falar naquele idioma da maneira que você fala no seu idioma. Deixa eu explicar. Para você ensinar um indiano a falar em português bom dia, você precisa escrever para ele o bom, normal, como escrevemos, e digamos que o dia seria D-H-E-E-A, para que saísse bom dia. Na linguagem deles, essa é a maneira com que sairia a pronúncia do bom dia próximo a gente, o português. E
Essa foi um insight que eu tive de desenvolver seria uma espécie de um projeto piloto onde eu posso passar os conteúdos de português para essa comunidade. Ah, Leandro, mas tem vários cursos e eles podem aprender sozinhos. Podem. Mas considerando que, olha os números. O mercado asiático aqui em Portugal. Nepaleses, estimativa de 50 mil pessoas. Bangladeshes, uma estimativa de 70 mil pessoas, isso considerando toda Portugal. Indianos, entre 104 a 120 mil pessoas. Paquistão, 8 mil pessoas. Butão e Maldivas, tem um número que não saiu na pesquisa porque é um número considerado que não é o suficiente, mas ainda assim há pessoas aqui. E Sri Lanka, mais ou menos 2 mil pessoas. Essas pesquisas elas são de 2023, ou seja, aumentou ainda mais. Não tem um canto que você esteja aqui em Portugal que você não veja, principalmente nas partes turísticas, não tem um canto em Portugal, é generalizar demais, mas principalmente em Porto, Lisboa, Algarve, que foram os locais que eu já estive, eu posso dizer a você, não tem um ponto desses que não tenha pessoas dessas nacionalidades. E essas pessoas, elas são unidas. Quem consome, na maioria das vezes, nesses restaurantes, são as pessoas dessa nacionalidade, em maioria. Os pedidos feitos são de pessoas dessas nacionalidades. Então, temos aqui uma comunidade, juntando esses números que eu passei para vocês, temos mais ou menos 250 mil pessoas que precisam aperfeiçoar a sua comunicação no português para se sentir melhor como imigrante, estando em um país em que não fala sua língua, não entende sua língua. Então, qual é a minha ideia? Eu vou iniciar, já passando para vocês, eu vou colocar esse compromisso aqui e vou mostrar a vocês, vou trazer os resultados. Eu vou focar inicialmente no grupo indostânicos que eu vejo aqui, próximo de casa. Um restaurante tem 3 a 5 trabalhadores. Esses 3 a 5 trabalhadores têm famílias. Essas famílias, se ainda não estão aqui, virão em breve, porque o número de imigrantes chegando desses países são muito altos. E se eu alcanço essa comunidade, eu alcanço em uma escala muito maior. Sabe aí essas ideias de negócio onde você pega as pessoas, passa um grupo de WhatsApp e você tem uma comunidade onde todos os conteúdos são passados? Pronto. O que eu estou querendo mostrar a vocês é uma comunidade viva. Se eu entro com uma ideia para uma pessoa de um restaurante que tem 5, que vai aumentar para passar para 10, para 15, para 20, e com o tempo eu consigo alcançar eles, que é de uma maneira muito mais rápida, porque eles estão sempre muito próximos e uma informação se fizer sentido para eles, ou seja, se o meu projeto for validado, de tentar trazer um pouco mais do português para que eles se sintam mais à vontade aqui, se o meu projeto for validado, a validação do meu projeto vai ser saber que o conteúdo está sendo passado para muito mais pessoas e eles estão conseguindo da maneira deles. Claro, eu preciso preparar todo um material, já tenho uma ideia de como eu vou iniciar um processo bootstrapping, que é você fazer assim, tipo chão de fábrica. O básico, o que é o básico que eu preciso? Primeiro eu preciso que eles saibam quem sou eu. Então, eu preciso fazer o papel de chinelar e em alguns estabelecimentos desses levar um material de apresentação e como brinde eu pensei em algo como as 100
100 ou 50 palavras de comprimentos, onde tenha português, o inglês e o transliterado, que é o que eu vou focar. Eles precisam saber como falar e entender o que é que eles estão pedindo. Quanto custa o arroz? Como eu vou no médico? Onde fica? Como eu ligo para? Como eu peço um socorro? Então, Leandro, ninguém está pensando nisso. Bom, se tem alguém pensando, não sei e de fato não me interessa. É o que eu estou pensando e eu achei interessante e é algo que não vai me levar muitos custos inicialmente. Então eu vou começar a implantar aos poucos e ver qual será o resultado disso. Depois de eu me apresentar, eu vou nesse papel de apresentação, ele terá uma espécie de link para o digital, porque no digital eu consigo alcançar mais pessoas. Certamente será algo para o LinkedIn. Para o YouTube. No YouTube, eu consigo alcançar mais pessoas e melhor. Inicialmente, eles não vão ter gasto. Apenas a internet é algo que eles estão consumindo o tempo todo. É outra coisa que eu observei. Eles estão o tempo todo com o celular olhando vídeos na internet. Então, um daqueles vídeos da internet pode ser o meu vídeo mostrando como eles podem aprender a se comunicar melhor com o idioma daqui e poder se safar, como diz no popular. Depois que eu levar eles para a internet, eu consigo aos poucos ampliar e atingir através da validação do meu processo. Eu consigo daqui do Porto, eu consigo chegar a Lisboa, eu consigo chegar em Algarve, eu consigo aos poucos chegar. Isso é algo que não é um projeto, eu não gosto de projetos que começam e já tem o prazo para concluir. Eu sei que muita gente incentiva isso, que o projeto tem que ter um início, um meio e um fim, mas se você estiver pensando em uma empresa, eu acredito com a minha visão, se é certo ou se é errado, mas que você pode criar empresas com legado, com maior tempo de duração. Empresas, olha, observem hoje, tem empresas que começou aqui a tendência, a paleta mexicana, por exemplo, começou, foi um boom e acabou. E tem empresas como a empresa de chinelos, que até hoje, e quando você pensa que ninguém vai mais falar, ela se renova, e se ela se renova, ele se renova. Ou seja, é a ideia de você criar algo que faça sentido todos os anos e que seja algo duradouro. É uma ideia de projeto duradouro. Não é algo rápido, não é algo simples, é algo que a gente vai fazer na base de tentativa e erro, de erros e acertos. Fez, deu certo, deu, avança. Se não deu, o que a gente pode melhorar? E assim a gente vai desenvolver esse projeto. Eu vou desenvolver com vocês. Se vocês se sentirem à vontade de ir trazendo ideias ou alguma experiência que vocês já tiveram com esse público, eu agradeço. Mas é mais um dos projetos que eu quero tocar. E chegando ao alcance dos 250 mil, que é algo que eu não quero pensar agora, mas vocês, como eu falei a vocês, vocês precisam entender que eles estão chegando cada vez mais. Então, esse conteúdo, quando estiver funcionando e sendo validado por um aqui, ele pode passar para a família que ainda não veio. Ou seja, isso pode virar uma grande escola de aprendizado de português para o público indostânico, que é imenso. Talvez vocês não consigam entender o quanto esse mercado ele não é explorado, o quanto essas pessoas não são vistas. Eles estão aqui, estão no meio de nós, mas é como se vivessem em uma bolha. E isso pode ser um fato positivo, porque quem conseguir adentrar nessa comunidade consegue aos poucos
não só ganhar a confiança, como se tornar referência para esse público, que é um público que carece de uma certa referência quando o assunto é ensinar como você se safar em português. Então, já se passaram, esse já é o vídeo que eu passo mais longo. Para vocês verem, eu amanheci, hoje a mente está um pouco agitada, então eu vou jogando as ideias. Talvez tenha ficado algo um pouco confuso, mas o projeto é esse. Aos poucos eu vou mostrar a vocês como eu vou desenvolver, vou criar o papel, mas vai ser algo que vai ser um processo simples, que se vocês verem que cabe aplicar em algum outro processo e vocês tentarem para ver se dá certo ou não, fiquem à vontade. Por que, Leandro, que você está falando isso nas redes sociais? Primeiro, para criar um comprometimento. Segundo, para mostrar a vocês que você consegue começar alguma coisa. Se vai dar certo ou não, não sabemos. A gente vai precisar validar. Vai precisar de mais algumas pesquisas. Mas dessa vez eu quero fazer muito menos pesquisas, porque de alguns projetos meus eu já pesquisei muito, principalmente o meu projeto voltado para RH. Eu peguei que esse assunto eu vou falar em um outro momento. Eu peguei muito conteúdo que eu tinha do Brasil, eu peguei toda a história, todo o embasamento, mas quando você chega aqui na prática, você vê que algumas coisas não são tão como deveria ser nos estudos que você observou. E aí é o momento de você parar e ver, olha, onde é que eu posso melhorar? Será que vale a pena seguir? Será que não é melhor mudar a rota e continuar nesse caminho lá na frente? Ou como é que a gente pode fazer? Ou como é que a gente pode demolir tudo e começar um outro? Conto com vocês. Se quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Vou falar um pouco mais desse e de alguns outros projetos. Claro, tem algumas informações que infelizmente eu não posso passar por questões contratuais. Eu tenho alguns vínculos que eu não posso trazer detalhes aqui, mas no geral o que eu pesquiso, para vocês entenderem como é que eu penso um pouco em relação a projetos, em relação a negócios. E estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa, quando eu falei nesse primeiro momento, ela já perguntou, tá, mas e como você monetiza com isso? É uma das falhas que a gente comete, que eu considero uma das falhas, que é a gente pensar logo no início, antes de a gente trazer um valor para algo, a gente já quer saber como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Isso vem depois. Você nem tem algo de valor, mas você já quer saber como ganha dinheiro. Não funciona dessa forma. Você pode... Do que adianta você ter, vamos supor um exemplo da advocacia, que é algo que eu vivi também com uma determinada frequência, hoje não tão muito, mas que é do que adianta você querer que o seu escritório, que acabou de abrir, receba um caso onde o valor que você tem a receber é 80 mil. O valor, ele é ótimo para quem está começando, mas e se você não tocar da maneira correta? E se você não trouxer o resultado que a pessoa que acreditou, esses 50, 80 mil, se você não trouxer esse resultado, esse vai ser o primeiro e último dinheiro que você vai receber. E esse não é o meu objetivo. O meu foco é, ganhou 20, 30, 50, 100 e aí vai subindo. A partir do momento que você cria a estrutura, você vai avançando aos poucos. Não adianta você receber 100 mil hoje e depois você não receber nunca mais. Não vai manter o seu negócio saudável. Bem, já falei 20 minutos, já é o recorde que eu já falei e já gravei para uma rede social. Então é isso, e aos poucos eu vou trazendo atualizações e vou mostrando em algumas fotos como eu vou
implementar isso. Um abraço e bom domingo a todos.